Nós oramos ao Senhor para pedir ajuda. Eu sei que normalmente vocês aqui em Portugal vão para a cama um pouco mais cedo. Así que os estoy pidiendo que os quedéis de pie Então eu estou a pedir-vos que vocês fiquem de pé y con los niños ahí e com as crianças aqui atrás. y el calorcito humano. Aqui este calor humano aqui. Así que vamos a pedirle al Señor que nos Então ayude. temos que pedir mesmo ao Senhor que nos ajude. Vamos lá. Padre, necesitamos que tu Espíritu Senhores, Pai, nós precisamos que o Teu Espírito nos capacite, nos capacite, nos ilumine, nos ilumine, que tú nos des fuerzas, Tu nos dês forças, un deseo de conocer tu palabra, desejo de conhecer a Tua Palavra, ojos para ver a Cristo, olhos para ver a Cristo, oídos para oírle. ouvidos para ouvi-lo Y Señor, que tú te glorifiques en nuestras e, vidas Senhor, que Tu te glorifiques nas nossas y vidas, ahora en este tiempo juntos. agora neste tempo juntos. Así que ayúdanos Então, Senhor, ajuda-nos en tu santo nombre. em Teu santo nome. Amén. Amém. Bueno, en la sesión anterior Bem, na sessão anterior, hemos visto Apocalipsis del 1 al 3 vimos desde os capítulos 1 até o 3 do Apocalipse. y vimos que Jesús es el juez supremo E nós vimos que Jesus então é este juiz supremo. y observamos que su juicio comenzará por la E iglesia. vimos que o seu juízo vai começar pela igreja. Cristo tiene las iglesias locales del mundo Cristo tem as igrejas locais no mundo en su mano na sua mão. y Él camina entre ellas E o caminho entre elas, y se asegura de que todas sean luz en el ou ele mundo. caminha entre elas e assegura-se que elas sejam luz no mundo. Y aquellas que no lo E son, aquelas que não são, porque no viven como porque vencedores, não vivem como vencedores, corren el riesgo correm o risco de que el juez quite el candelabro de esa zona. de que o juiz tire este candeeiro dessa zona. El hecho de que Jesús sea juez Agora, o facto de Jesus ser juiz es una llamada de é atención uma chamada de atenção para que los creyentes examinemos nuestra vida para que os crentes examinem a sua vida y nos aseguremos que vivimos para su e que se gloria. assegurem que vivem para a sua glória. Y ahora en esta segunda sesión Agora, nesta segunda sessão, nos vamos a centrar en Apocalipsis 4 al 19. nós vamos centrar-nos desde o capítulo 4 até o 19 do Apocalipse. Y no os E asustéis, não fiquem assustados. ya sé que estáis pensando, Já sei que estás a pensar. 3 capítulos, 1 hora, Se 3 capítulos foram 1 hora, ahora 15 capítulos, agora 15 capítulos, deberían ser 5 horas. devia ser 5 horas. No hay problema, Não, não há problema. serán 4. Vai ser 4 horas. Pero estos capítulos presentan a Jesús como el juez del mundo. Agora, estes capítulos apresentam Jesus como o juiz do mundo. Y en los primeros capítulos de esta sección, Agora, nestes primeiros capítulos desta secção, en Apocalipsis 4 y 5, no capítulo 4 e 5 do vamos Apocalipse, a ver que Jesús vamos ver que Jesus se ha ganado el derecho a juzgar al mundo. ganhou o direito de julgar o mundo. Y después de los capítulos 6 al E 19, depois dos capítulos 6 até o 19, vamos a observar su juicio contra el vamos mundo. observar esse juízo contra o mundo. Y ya como decía E antes, já como dizia antes, es imposible cubrirlo todo. é impossível cobrir isto tudo. Así que por favor que nadie tenga esa expectativa. Então, por favor, não tenhas essa expectativa. Pero si hay algo que no digo Mas se há alguma coisa que eu não digo, y tienes la pregunta e tens aí a ansiosa pergunta, estás ansioso por essa por pergunta, saber esa para respuesta, saber esta resposta, se lo preguntas a Mario. perguntas ao Mário, ao Jairo. O se lo dejas ahí, en la caja y hablamos Ou mañana. deixas ir na caixa e talvez amanhã. a Pero gente el fale sobre objetivo isso. va a ser una vez más, quiero recordaros esto, Agora, o objetivo vai ser mais uma vez es que contemplemos la gloriosa revelación de é Jesucristo. que contemplemos a gloriosa revelação do Senhor Jesus. Él ha ganado Ele ganhou isso. y no ganó solo un Ele poco, não ganhou só um pouco, sino que ha ganado contra el mundo, mas ele ganhou contra o mundo, contra todo el sistema del contra mundo, todo o sistema do contra mundo, cada gobierno, contra cada governo, cada nación, cada nação, con cada individuo no com arrepentido. cada indivíduo que não se arrepende. Él ha ganado. Ele ganhou. Él tiene la victoria. Ele tem a vitória. Así que si Él ha derrotado a nuestros Então, enemigos, se ele derrotou os nossos inimigos, aquellos que nos pueden perseguir, aqueles que nos podem perseguir, aquellos que se pueden ridiculizarnos, aqueles que nos podem ridicularizar, aquellos que nos pueden matar, aqueles que nos podem matar, ¿qué más da? o que mais há? Perseveremos hasta el fin, Vamos perseverar até ao fim, porque la victoria es suya. porque a vitória é sua. Así que empezamos con Apocalipsis 4:5 Se começamos com Apocalipse 4 e 5, y como acabo de mencionar, estos dos capítulos presentan como acabo de mencionar, estes dois capítulos apresentam el derecho de Cristo a juzgar o el mundo. direito de Jesus de julgar o mundo. Después de la revelación que Juan tuvo Depois desta relação que João teve, en los capítulos anteriores, ahora escucha de nuevo la misma voz, nos capítulos anteriores, ele ouve a mesma voz agora, que es la voz de Cristo según el capítulo 1, versículo 10. que é a voz de Cristo que ele ouviu no capítulo 1, versículo 10. Y en el capítulo 4, versículo 1 le E dice, agora no capítulo 4, versículo 1, ele diz, sube acá sobe aqui y te mostraré las cosas, e eu te mostrarei o que deve acontecer,
las cosas que deben suceder después de estas. depois destas coisas. Y al instante, E ao mesmo instante, según el imediatamente, versículo 2, segundo o versículo 2, él estaba en el Espíritu. eu me achei em espírito. Y esto no es una referencia E isto não é uma referência al Espíritu Santo, ao Espírito Santo, sino que está hablando que estaba en su espíritu. mas sim que está a falar que ele estava no seu espírito. Está hablando de una visión Está a espiritual. falar de uma visão espiritual, Como los profetas del Antiguo como os Testamento, profetas do Antigo Testamento. cuando en ocasiones Como em algumas Dios ocasiões, les da una visión espiritual Deus dava-lhes uma visão espiritual de aquello que aún no había sucedido. daquilo que ainda não tinha acontecido. Y es lo que está sucediendo É o que aquí. está a acontecer aqui. Y es importante que tengamos esta distinción, E é importante que façamos esta distinção, porque nos van a ayudar a entender porque vai ajudar-nos a entender que Apocalipsis 4 y 5 que Apocalipse 4 e 5 no están describiendo al cielo ahora. não está ainda a descrever o céu agora. Estos capítulos no son una ventana Estes capítulos não são uma janela para que podamos vislumbrar para que vislumbremos lo que ahora mismo está sucediendo en el trono o que celestial, agora está a acontecer no trono celestial, en la presencia de Dios. na presença de Deus. No sé si vosotros alguna vez habéis escuchado o hecho esto mismo, Não sei se alguma vez ouviram isto ou fizeram isto mesmo, hablando de estos falando capítulos, destes capítulos. para decir, mira, así es como están los santos que han muerto ahora con Cristo. Olha, é assim que os santos agora que morreram em Cristo estão a fazer. Pero realmente, como espero demostraros, Mas o que realmente eu espero demonstrar-vos estos capítulos están relatando é que estes capítulos estão a relatar el evento o futuro evento futuro cuando Dios Deus empezará a juzgar. começará a julgar. Cada elemento de estos dos capítulos Cada elemento destes dois capítulos están representando un tribunal cósmico está a representar um tribunal cósmico con su juez, com o seu juiz, sus as testigos suas testemunhas y el verdugo. e o verdugo. Fijaos cómo termina el versículo 2. Vejam como termina o versículo 2. Dice, vi un trono colocado en el cielo Vi um trono no céu y a uno sentado en el trono, e no trono alguém sentado. a simple vista. Assim, a simples vista. Podría parecer que Juan está describiendo Parecia que João está a descrever a Dios sentado en el trono. a Deus sentado no seu trono. Pero una traducción literal Mas uma tradução literal nos va a ayudar a entender que no es así. vai ajudar-nos a entender que não é bem assim. Porque realmente sería, Porque realmente seria, vi a un trono vi um trono situado en el cielo situado no céu y a uno e a sentándose en el trono. sentando-se no trono. No que está sentado, Não que ele está sentado, sino que lo ve en el acto mas sim que o vê no acto de de sentarse. sentar-se. Juan João ha sido transportado en su espíritu foi transportado no seu espírito para ser llevado al instante en el futuro para ser levado ao instante no futuro, cuando Dios se va a sentar en el trono para juzgar. quando Deus se sente no trono para julgar. Este trono, según el versículo 4, Este trono, segundo o versículo 4, va a estar rodeado de 24 ancianos tem à sua volta 24 anciãos, con ropas blancas vestidos de branco y coronas de oro. e com cabeças que estão com coroas de ouro. Y esta escena lo que describe E esta cena o que está a descrever es a una corte real é esta corte real, en la que el rey entra em que o rei entra en el atrio real, neste átrio real, se sienta en su trono senta-se no seu trono y después sus virreyes, e depois os seus vice-reis, sus os gobernantes, seus governantes, se sientan se juntamente sentam con él juntamente com ele para que el rey ejerza para juicio. que o rei exerça juízo. Estos 24 seres reciben el título de ancianos Estes 24 seres recebem este título de anciãos porque representa la autoridad que porque tenían. representam a autoridade que eles tinham. Y es una autoridad que tenían E esta autoridade que eles tinham para ser parte del Tribunal Supremo. era para ser parte do Tribunal Supremo, ou do Supremo Tribunal. Es muy probable que estos ancianos É muito provável que estes anciãos sean ángeles sejam anjos, y no personas. não pessoas. Normalmente se suele usar Apocalipsis 5:9. Normalmente se suele usar Apocalipsis 5 Normalmente usa-se Apocalipse 5:9 para decir que no, que son personas. para dizer não, são pessoas. Y 12 son los apóstoles. E 12 são os apóstolos Y 12 son de la tribu e os 12 são las tribus de Israel. das tribos de Israel. Bueno, a ver Bem. cuando encuentras un versículo que te diga eso. Bem, quando encontras um versículo que te diga isso, Pero luego Apocalipsis 5:9 no está hablando mas logo o capítulo 5, versículo 9 não está de a falar que ellos sean seres humanos. que eles sejam seres humanos. Si lo leemos, Porque se lemos, en algunas Biblias vais a leer esto, no sé cómo es em en algumas portugués. Bíblias vais ler isto, não sei como está em português, Cuando él dice que están cantando, quando diz que eles entoavam um novo cântico. eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque te fuiste inmolado porque foste morto y con tu sangre e com o teu sangue compraste compraste Que para diz em Deus português? os que procedem de toda a tribo, língua, povo
divinação. Ah, bueno, hay una buena traducción en Bem, uma boa portugués. tradução, claro. En español diría, nos has comprado nosotros. No espanhol diria, compraste-nos a nós. Y es un problema textual. E este é um problema textual. Pero los mejores Mas manuscritos, os melhores manuscritos, y lo representa bien la Biblia en portugués, representa bem a Bíblia portuguesa, es que estos 24 é ancianos que estes 24 anciãos están adorando al Cordero estão a adorar o Cordeiro porque ha redimido porque ele redimiu a un grupo diferente a a um ellos. grupo diferente deles. Por lo tanto, ellos no pueden ser seres humanos. Por isso eles não podem ser seres humanos. Por otro lado, también tienen coronas de oro Por outro lado, eles têm coroas de ouro y no de laurel. e não auréolas. Sí, o de laurel, de las ramas de De louro, folhas de louro. ya. Entonces, era la costumbre. Perdón. Era la costumbre. No, muchas gracias. Mucho obrigado. Entonces, es el mejor traductor que he tenido hoy. É o que há. La costumbre era que los generales O romanos costume dos generais romanos era que cuando hubiesen conquistado y entrasen en la entrada triunfal en é que Roma, quando eles tivessem conquistado e faziam essa caminhada triunfal em Roma, recibían una corona eles recebiam esta coroa que era de laurel. que era de folhas de louro. Y esa es la corona que nosotros E recibiremos. esta é a coroa que nós vamos receber. Los creyentes recibiremos esa corona representando la victoria de Cristo. Vamos receber esta coroa representando esta vitória de Cristo. Pero la corona de estos Mas ancianos a coroa destes anciãos eran de oro, era de ouro, no de laurel. não de louro. Son coronas reservadas exclusivamente Coroas reservadas exclusivamente para reyes y para gobernantes. reis e governantes. Sus As vestimentas suas vestimentas, eran blancas, Eran blancas. como se escribía en el Antiguo Testamento a los como ángeles. se descrevia no Antigo Testamento aos anjos. Así que en realidad este pasaje Então, a realidade desta lo, passagem lo que está haciendo es é describiendo que está a descrever al concilio divino este concílio divino formado por Dios formado por Deus y unos seres angelicales e seres angelicais de alto honor y rango de alto rango e honra que van a que testificar vão dar testemunho del juicio de do Dios. juízo de Deus. También nos encontramos con otros 4 seres Agora, nós angelicales. nos encontramos também com outros 4 seres angelicais. Estos 4 seres angelicales, lo que llamamos los 4 seres vivientes, Estes 4 seres angelicais que nós chamamos de seres viventes, que se describen en el versículo 7, que aparece no versículo 7, semejante a un león, semejante a un becerro, que era semelhante a um leão, a um bezerro, rostro de hombre, que tinha um rosto de homem também, semejante a un águila volando. que tinha também um rosto de águia que voava. Bueno, son ángeles también. Bem, são anjos Y também. el versículo 8 los describe con 6 alas, E o versículo 8 diz que eles têm 6 asas, estaban llenos de ojos, estavam cheios de olhos, y lo que hacían e o que eles faziam es que no cesaban de decir, é que eles não cessavam de dizer: Santo, 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 ese Señor é o Dios, Senhor Deus, el Todopoderoso, o Todo-Poderoso, el que era, aquele que el era, que es que é y el que ha de e que venir. há de vir. Ellos son los Eles testigos são as que testemunhas atestiguan que dão testemunho del carácter justo del juez. do caráter justo do juiz. No es un juicio injusto. Então este julgamento não é injusto. Lo que hemos dicho hasta ahora, básicamente, Então o que dissemos até agora, basicamente, es que en Apocalipsis 4 lo que vemos es el trono de Dios para juzgar. o que vemos é este trono de Deus para julgar. Es el momento en el que Dios se sienta en ese estrado como É juez este momento em que Deus se senta neste estrado como juiz, para ejercer juicio, para exercer juízo, rodeado de sus 24 miembros rodeado pelos seus 24 de membros, su corte real, da sua corte real, de sus 4 dos pregoneros seus 4 Heraldos. proclamadores Oh, arautos, que defienden su santo que carácter defendem o seu santo caráter en su juicio contra el no mundo. seu juízo contra o mundo. Y hasta ahora Dios es Dios Padre que se presenta como juez. E aqui é Deus Pai que se apresenta como juiz. Y todos entendemos, Dios Padre, claro que Él puede juzgar, es Dios Padre. Claro, nós entendemos, é Deus Pai, Ele pode julgar. Sin embargo, Apocalipsis va a declarar Mas Apocalipse vai dizer que este juicio cósmico que este juízo cósmico será a manos de Cristo. está nas mãos de Cristo. Nadie cuestiona que el Padre sea juez, Ninguém questiona que o Pai seja juiz. pero ¿qué derecho tiene el Hijo para Mas juzgar? que direito tem o Filho para julgar? Bueno, la respuesta la encontramos en el capítulo 5, Bem, a resposta encontramos no capítulo 5, que empieza diciendo, que começa por dizer: y vi en la mano derecha vi na mão direita de que estaba sentado en el trono daquele que estava sentado no trono un libro escrito por dentro y por um fuera, livro escrito por dentro e por fora, sellado con 7 de sellos. todo selado com 7 selos. Y este libro representa la culminación del plan de Dios. E este livro representa a culminação, o
fim da obra de Deus. Contiene todos los juicios de Dios Contém todos os juízos de Deus contra el mundo, contra o mundo, la muerte, a morte, el diablo o diabo y el pecado. e o pecado. Es necesario abrir este libro. É necessário abrir este livro. Si no, el mundo no será Senão o juzgado. mundo não vai ser Si no, el julgado. pecado no va a ser Senão o pecado juzgado. não vai ser julgado. Si no, Satanás no será Satanás não vai condenado. ser Si no, condenado. la muerte seguirá teniendo la A morte victoria. continua a ter vitória. Por eso el ángel en el versículo 2 busca a alguien Por isso o anjo no versículo 2 procura y alguém dice: ¿quién es digno e pergunta quem é digno de abrir el libro y de abrir desatar o sus livro sellos? de lhe desatar os selos. En otras palabras, Em outras palavras, ¿quién se ha ganado el derecho de juzgar a los quem ganha enemigos o de direito Dios? de julgar os inimigos de Deus? El problema O problema es que nadie en el cielo, é que ninguém no céu, ni los 24 nem os ancianos, 24 anciãos, estos ángeles de gran jerarquía, estes anjos de grande hierarquia, ni los 4 seres nem os 4 angelicales seres angelicais eran dignos eram dignos, incluso de tocarlo o mirarlo. inclusive de tocar no livro. Así que Juan empieza a llorar desconsoladamente. Então João, diante disso, começa a chorar. No porque está diciendo: uy, nunca voy a saber el futuro, Não porque ele está a dizer, eu não vou saber o futuro. sino porque realmente entendía Não porque ele realmente entendia que entonces nadie que ninguém iba a juzgar ia julgar a los enemigos de la aos iglesia. inimigos da igreja. Pero es en medio de esto, Então, no meio disto, cuando uno de los 24 ancianos se acerca a Juan quando dos 24 anciãos se aproxima de João, y le dice: no te preocupes, diz-lhe, não te preocupes, hay uno há um que ha vencido. que venceu. Él es el merecedor de desatar los Ele é o sellos. merecedor de desatar os selos. Versículo 5, capítulo Versículo 5. 5 do capítulo 5 No llores. diz, não chores, Mira el león de la tribu de Judá, eis que o leão da tribo de Judá, la raíz de David, a raiz de Davi, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesús es el león de la tribu de Judá. Então, Jesus é este leão da tribo de Judá. Es aquel É aquele a quien se le prometió el a cetro quem se lhe prometeu o cetro, que nunca se departaría de su que casa nunca iria deixar a sua casa y que procedería de Judá, e queria proceder de Judá, como decía Génesis como 49:10. dizia Gênesis 49:10. Pero también es la raíz de David, Mas também é a raiz de Davi, como profetiza Isaías como 11, profetiza Isaías 11. aquel que se enseñoreará sobre todas Aquele las que será naciones. Senhor sobre todas as nações. Y cuando sea rey sobre todas E las quando seja rei naciones, sobre todas as hará nações, traer de vuelta a Israel y lo vai restaurará. trazer de volta a Israel e vai restaurar. Por eso él podrá hacer lo que nadie más puede Por hacer: isso ele pode fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. tomar el libro Tomar o livro y abrirlo. e abrir. Y cuando toma ese libro, E quando toma este livro, las huestes celestiales, as hostes celestiais, los miles y miles de os ángeles, milhares e milhares de anjos, empiezan a cantar de começam nuevo. a cantar. Y en ese canto E neste canto dan la razón dão a razão por la que él es digno de abrir el porque libro. aquele é digno de abrir o livro. Versículo 9. Notem o versículo 9. Digno eres de tomar el libro Digno és de tomar o livro y de abrir sus e de sellos. abrir os selos. ¿Por qué? Porquê? Porque fuiste inmolado. Porque foste morto. Y con tu sangre compraste para E com Dios teu sangue compraste para Deus a gente de todo tribu, os que procedem de toda a tribo, lengua, pueblo y nación. língua, povo e nação. Cristo ha ganado el derecho para juzgar al mundo Cristo ganhou o direito de julgar o mundo porque ha sido inmolado. porque foi morto. El mismo pie O mesmo pé que fue clavado en el foi madero, cravado no madeiro. en esa derrota, Nessa derrota, humanamente hablando, humanamente falando, él aplastó ele mesmo esmagou la cabeza de la a serpiente cabeça antigua. da serpente En antiga. su muerte Na sua morte, venció a la muerte, venceu a morte, venció al pecado. venceu o pecado. Jesús, cuando exclamó: consumado es, Quando ele exclamou consumado é, y exhaló su espíritu, ele expirou o seu espírito hizo lo que ni 1000 Sansones podían haber hecho, e nem fez o que nem 1000 sanções fariam. ni lo que 1000 millones de ángeles podrían haber Nem 1000 logrado. milhões de anjos podiam ter feito. Él ganó, Ele ganhou. él venció, Ele venceu. y por eso él tiene derecho a juzgar Por al isso ele tem o mundo. direito de julgar o mundo. Apocalipsis 4 Apocalipse 4 es el preámbulo é este preâmbulo en el cual Dios, el Dios de los no cielos, qual este Deus dos céus reúne como rey a su corte real reúne a sua corte real y se sienta en el trono e se senta no seu trono para comenzar el juicio. para começar este Y juízo. ahora dice E agora ele diz que Jesús que Jesus es el verdugo. é esse verdugo. Se ha ganado ese derecho. Ele ganhou este direito. Solo Él Só ele puede condenar al mundo. pode condenar o mundo. Bueno, Bem, ¿cómo va a ser ese juicio? como é que vai ser este juízo? Eso es lo que queríais saber ahora, É ¿verdad? isso que vocês queriam saber, não é assim? Ahora llega la amiga. Ahora se abren los ojos. Agora sim os olhos vão abrir. Ya. El juicio de Cristo contra el mundo. Bem, o juízo de Cristo é contra o mundo. Capítulo 6 a 19. Desde o 6 até o 19. Este juicio
este juízo va a constar de 7 sellos, vai ser de 7 selos, 7 trompetas, 7 trompetas 7 copas. e 7 taças. A ver cómo hacer las copas. Pero antes de explicarlo, Mas antes de explicá-lo, creo que es necesario que hagamos un pequeño paréntesis é importante fazer um pequeno parênteses. y aclaremos dónde va a estar la iglesia durante ese E juicio. temos que clarificar onde é que vai estar a igreja durante este juízo. Pues voy a dar la respuesta rápida Vou dar-vos uma resposta rápida y luego lo explicaré un poquito e más. depois vou explicar mais um Y si hay pouco. preguntas, E talvez haja perguntas, podemos hablar mañana. podemos falar amanhã. Y las que no sepa, él E las aquelas contesta. que ele não saiba, o Jairo responde. La no. Entiendo portugués. La respuesta rápida es que vamos a ser raptados y estaremos con A Cristo. resposta rápida é que nós vamos ser raptados. com Y es Cristo. verdad, tengo que confesar, es E verdad é verdade, devo confessar, que el libro de Apocalipsis no menciona rapto. que o livro do Apocalipse não menciona o arrebatamento. Pero hay indicios suficientes en este libro Mas há alguns indícios suficientes neste livro para saber que vamos a ser guardados de este juicio. para saber que vamos ser guardados deste juízo. Bueno, y lo primero sería recordar lo que vimos. E o primeiro seria aquilo que já vimos lá En, atrás. en aquella promesa de Apocalipsis 3:10 a la iglesia en Aquela Filadelfia, promessa à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10. que Cristo va a proteger, Que Cristo vai proteger, va a librar vai livrar de la hora que vendrá da hora que vem a todos los que permanezcan en su palabra, em todos aqueles que permaneçam na sua palavra. a todos los que han recibido su victoria. A todos os que receberam a sua Los vitória. Os victoriosos vitoriosos serán librados de esa serão hora. livrados desta hora. Y como mencionaba antes, E como eu mencionava antes, el texto es claro, esa hora se refiere a la tribulación. e claro, esta hora refere-se à tribulação. Pero otro pasaje importante en Mas Apocalipsis. há uma outra passagem importante aqui em Apocalipsis 7:14. Em Apocalipse 7:14, Entonces, en este versículo, neste versículo, uno de los 24 ancianos le explica a Juan dos 24 anciãos explica a João quién es la multitud que ve por primera quem vez, é esta multidão que ele vê pela primeira vez. que hasta ahora no había visto. Que até agora ele não viu. Antes vio multitudes de Ele antes ángeles, viu uma multidão de anjos, pero ahora se encuentra con una nueva multitud mas de agora há personas. uma nova multidão e elas são pessoas. Y el versículo 14 dice quiénes son estos. E o versículo 14 diz quem são Y estes. dice, estos son Ele diz, são estes os los que vienen de la gran que tribulación. vêm da grande tribulação. Y claro, E claro, en español em espanhol, y en portugués, por lo que acabo de escuchar, em português que acabo de ouvir, si yo leo esto se eu leio isto y si no presto atención, e se não presto atenção, me da la sensación dá-me a sensação que lo que está diciendo é o que me está a dizer es que todo este grupo de é personas que todo este grupo de pessoas son los santos que murieron são os santos que morreram durante la gran durante tribulación a grande tribulação y que han salido de allí e que saíram dali y ahora están en e la agora presencia estão de na Cristo. presença de Cristo. Sin embargo, Mas la preposición de a preposição de, en el original, en el griego, no original, no grego, cuando viene acompañado de verbos de movimiento, quando vem acompanhado de verbos de movimiento, verbos de movimento ou de como ação, en este caso estos son los que vienen de neste caso são os que vêm de, venir, verbo de movimiento, este verbo de movimento de, y la preposición de e da preposição da, no indica origen, não indica origem, sino que indica separación. mas sim indica separação. Realmente lo que está diciendo Realmente o que está a dizer aqui es que aquí este grupo no son los que proceden de la tribulación, que este grupo não são aqueles que procedem da tribulação, sino son los que han sido separados mas sim de la aqueles que tribulación. foram separados da grande tribulação. Son los que han sido librados de São la hora de la os que prueba. foram livrados da hora da Son prova. los que han sido quitados Foram os que foram tirados de no pasar por de ahí. não passar por aí. Pero ¿cómo va a ser posible tal protección? Mas como é que vai ser possível esta proteção? ¿Cómo van a poder venir Como é que vão poder vir separados de la tribulación separados da tribulação de esa manera? dessa maneira? Bueno, la respuesta sí, tenemos que ir ahora a otro Sim, pasaje. a resposta não temos aqui, mas temos que ir a outra La passagem. encontramos en 1 Em Tesalonicenses. 1 Tessalonicenses encontramos isso. 1 Tesalonicenses 1:10, un versículo Em importantísimo. 1 Tessalonicenses capítulo 1:10, Ya. Pablo escribe lo siguiente acerca de Cristo. Paulo diz o seguinte acerca de Cristo. Dice, al cual estamos esperando. E para aguardar dos céus Y luego dice a o Jesús, seu Filho, quien nos libra, a quem al final del versículo. Dice, Sí. a a Jesús, Jesus, quien que nos libra nos livra de la ira venidera. da ira vindoura.
Claro, muchas veces leemos el Nuevo Testamento Claro, muitas vezes lemos o Novo Testamento con nuestras lentes com as nossas lentes del Nuevo Testamento. do Novo Testamento, Pero nos olvidamos mas esquecemos que realmente el lenguaje del Nuevo Testamento mas que realmente a linguagem do Novo Testamento muchas veces sale del Antiguo Testamento. muitas vezes sai do Antigo Testamento. Y debo definirlo a la luz del Antiguo E Testamento. tenho que definir isto à luz do Antigo Testamento. Y esta frase, la ira venidera, E esta frase, a ira vindoura, no está diciendo que Jesús me libra del não infierno, está a falar que Jesus nos livra do lo inferno, cual es verdad. o qual é verdade. Amén, ¿no? Amém, não é assim? No. Pero sino que es una frase que usaba la Septuaginta, Mas sim, esta é uma frase que a Septuaginta usava. que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, A Septuaginta é esta tradução do hebreu para o grego, do Para- Antigo Testamento, para hablar del día del Señor. para falar do dia do Senhor. Y el día del Señor en el Antiguo E o Testamento dia do Senhor no Antigo Testamento es la misma é a frase, mesma o era el frase, mismo nombre que le habían é dado o mesmo nome que tinham dado a lo que nosotros llamamos la ao que tribulación. nós chamamos hoje de tribulação. Es la séptima semana de Daniel, A sétima semana de es el Daniel, día de la o ira, dia da ira. es todo el mismo día, É tudo o mesmo dia. es la gran É a tribulación. grande tribulação. Y ahora está diciendo Pablo E agora Paulo está a que dizer Jesús nos libra que Jesus nos livra de la ira venidera, da ira vindoura, de la gran da grande tribulación. tribulação. Y esta enseñanza E este ensino va a permear vai premiar el libro de o Tesalonicenses, livro de 1 porque lo voy a repetir en el capítulo 5. porque volta a repetir no capítulo 5. Y es por eso, entre el capítulo 1 y el capítulo E é 5, por isso que desde o capítulo 1 até o capítulo 5 que ahora llegamos al capítulo 4 de chegamos Tesalonicenses, ao capítulo 4 de versículo Tessalonicenses, 17, o versículo 17. y nos explica cómo es que seremos librados de la ira venidera. Explica-nos como é que vamos ser livrados desta ira vindoura. Y Pablo escribe, Então Paulo escreve o seguinte, entonces nosotros, versículo 17: Depois nós, os vivos, los que estemos vivos y que permanezcamos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente con seremos ellos arrebatados juntamente com eles, en las nubes entre nuvens, al encuentro del Señor en el aire. para o encontro do Senhor nos ares. Y así estaremos con el Señor para E siempre. assim estaremos para sempre com o Senhor. Bueno, ¿quiénes son ellos? Bem, quem são eles? Porque dice que seremos arrebatados juntamente con Porque ellos. diz que seremos arrebatados juntamente com eles. Bueno, versículo 16. Bem, o versículo 16: El Señor mismo descenderá del cielo Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, con voz de arcángel ouvida a voz de arcanjo y con la trompeta de e Dios, ressoada a trombeta de Deus, y los muertos en Cristo se levantarán primero. descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Cuando los primeiro. muertos en Cristo se levanten, cuando Os resuciten, mortos em Cristo ressuscitem, habrá un momento cuando Dios descenderá al cielo, haverá um momento em que Deus descerá ao céu, este cielo físico, este céu físico, no pondrá sus pies en la não vai tierra, colocar os seus pés no na es su terra, segunda venida, não é a sua segunda vinda, sino que desde allí mas sim, desde ali, tocará la trompeta, vai tocar a trombeta, los muertos en Cristo, os monstros em Cristo, todos los muertos, os mortos em Cristo, os mortos em Cristo. es tarde, es tarde. Es tarde. Yeah. Eso es, todos los muertos de la iglesia Todos esses mortos da igreja resucitarán. vão ressuscitar. Y cuando ellos están flotando literalmente en el Quando aire eles estão aí a ir no ar para encontrarse con para Cristo, encontrar-se com Cristo, en ese instante, Nesse instante, dice el versículo diz o 17, versículo 17, si tú eres parte de la iglesia tu és parte da y igreja sigues vivo, e segues vivo, serás arrancado, vais ser arrancado, serás arrebatado arrebatado juntamente con ellos, Juntamente con ellos. con esos muertos. com esses mortos. ¿A dónde? A las nubes, Aonde? Entre as nuvens. que es donde está Cristo, Onde está Cristo? esperando. Esperando. No es su segunda venida, Na sua segunda vinda. Ou antes da sua segunda vinda. no es su segunda No es su venida, segunda venida. es su rescate de É la o seu iglesia. resgate da igreja. Es para librarla de la ira Para venidera, livrar da ira vindoura. es para sacarnos de la gran Para tribulación, tirarmos da grande tribulação. es para cumplir su Para promesa cumprir a sua promessa. de librarnos de la hora de la De prueba. livrar-nos da hora da prova. Así que ¿cómo seremos o dónde estará la iglesia en la gran tribulación? Então, onde estará a igreja na grande tribulação? Fuera del mundo, Fora do mundo. porque Cristo vendrá por él. Porque Cristo virá por ela. Entonces, y esta es una promesa E importantísima. esta é uma promessa importante. Y esta es parte de la inminencia y de la esperanza que debemos E tener esta é parte da iminência, da esperança que devemos y ter. de la necesidad de asegurarnos Da necessidade de assegurar-nos que somos que vencedores. somos vencedores. Porque no quiero perderme Porque não quero perder-me ese rapto. este arrebatamento. Porque lo que viene después, Porque o que vem depois, pobre los que quedan en la tierra. coitado daqueles que ficam na terra. Si no perseveras, Bem, se não perseveras, no vas a ser librado de la ira venidera. não vais ser livrado da ira vindoura. Porque si no perseveras, Porque não, se não perseveras, estás perseveras, demostrando demonstras que nunca le has conocido. que nunca o conheceste.
Es importantísimo entender Por isso é importante entender el rapto, o arrebatamento. no solo por esta motivación, Não somente por esta motivação, sino también porque nos ayuda a entender los mas tiempos. sim porque nos ajuda a entender os tempos. Mucha de la confusión en la escatología Muita da confusão da escatologia es porque leemos en el periódico acerca de é que guerras, nós lemos no jornal acerca de guerras, de terremotos, de terremotos, de pandemias, de pandemias, y empezamos a decir con el e dedo, começamos a dizer com o dedo, mira, Apocalipsis 6 olha em Apocalipse 6, o la guerra de Rusia, olha é a guerra da Rússia. Apocalipsis 7 Que Apocalipse 7 o Nerón, é Nero. Nerón. Nero. 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 Perdón. Me culpa. Entonces, y empezamos con el E periódico começamos então com o jornal a definir definir los eventos de la tribulación los eventos de como algo tribulación, que está sucediendo como algo ahora. que está a acontecer agora. Sin embargo, Mas não, ¿sois creyentes? se somos crentes, ¿Sois parte de la iglesia? somos parte da igreja, ¿Dónde estáis ahora? onde é que estás agora? ¿Estás en el mundo o en la presencia Estás de no mundo ou Cristo? na presença de Cristo? Espero que eso no sea la presencia de Cristo. Eu espero que não seja a presença de Cristo. Entonces, si estamos aquí, Se estamos aqui, aún no ha empezado la gran tribulación. ainda não começou a grande tribulação. Entonces, todos estos eventos que suceden Então, ahora en la tierra, Todos estes eventos que estão a acontecer agora na guerra, por muy na terra, catastróficos que sean, por mais Catastróficos. catastróficos que sejam, nada tienen que ver nada tem que ver con la gran com a tribulación. grande tribulação. Todo eso será futuro. Tudo isso ainda é futuro. Así que bueno, Então, también nos tiene que dar miedo en el cuerpo, também tem que ponernos en miedo en el cuerpo, metermos medo no porque corpo. el juicio que espera es algo inimaginable, É que o juízo que se espera é algo inimaginável. mucho peor que el diluvio. Muito pior Que el diluvio. que o dilúvio. Perdão. Así que, ¿cómo va a ser este juicio de Cristo? Então, como é que vai ser este juízo de Bueno, Cristo? Apocalipsis 6 Apocalipse 6 describe qué sucede al abrir los primeros 6 descreve o que sellos. acontece quando se abre os selos. Y estos sellos E estes selos se corresponden con el comienzo de dolores. correspondem com o princípio de dores. El comienzo de dolores de parto. As dores de parto. Podéis preguntarle a cualquier mujer que ha dado a luz Podem perguntar a qualquer mulher que deu à luz, que por muy dolorosas que sean las contracciones, por muito dolorosas que sejam as contrações, nada tiene que ver con el parto. nada tem a ver com o parto. Los dolores de parto As dores de parto anticipan el parto, antecipam o parto, pero no son el parto. mas não é o parto. Y estos 6 sellos E estes 6 selos, que parecen que terribles parecem terríveis, no son nada más não são nada mais que los dolores de parto, que as dores de parto, las contracciones. as contrações. Es lo que Cristo menciona en el discurso del Monte de los É Olivos. isso que Jesus diz no discurso do Monte Y no das vamos a Oliveiras. leerlo porque no tenemos Não tiempo, vamos ler porque não temos tempo. pero lo tenéis en Mateo 24, Mas em- Marcos Mas 13, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Lucas 21. Y os lo resumo brevemente. E o resumo é breve. Y lo que está diciendo Jesús en estos 3 relatos en los E o que evangelios Jesus está a dizer nestes 3 relatos dos Evangelhos es que antes de la redención final de todas las é cosas, que antes da redenção final de todas as coisas, Cristo avisa que vendrán muchos falsos cristos Jesus avisa que virá muitos falsos cristos y que vendrán para engañar a e que muchos. vêm para enganar a muitos. También dice que habrá guerras, Também diz que haverá guerras, terremotos, terremotos, hambrunas, fomes, pestes, pestes, terrores terrores y grandes señales en el e cielo. grandes sinais no céu. Y todo esto E sucederá, tudo isso sucederá, según Mateo 24:15, segundo Mateus 24:15, antes de que el anticristo que o anticristo cometa la abominación del profeta de cometa a Daniel. abominação do profeta Daniel. Y sí, no, ojalá tuviésemos tiempo de ir a Daniel y verlo con Era bom calma. que tivéssemos tempo para ir até Daniel e ver com calma. Vais a tener que creerme con lo que os digo, Fazemos outra conferência sobre Daniel. pero la enseñas tú. Não. Entonces, pero en Daniel 8 Mas em Daniel 8 se habla como llegará a un punto en la mitad de la gran tribulación se fala que chegará a ponto na grande tribulação cuando el anticristo quando o anticristo cometerá una terrible abominación vai en el templo. cometer uma terrível abominação no templo. Habrá un templo Haverá um templo y él la corromperá. e ele vai corrompê-la. Y este acto E este ato marcará la apertura del séptimo sello. vai marcar a abertura do 7º selo. Y todo esto que os estoy diciendo es para que E entendáis tudo isto que estou a dizer é simplesmente para entender que estos 6 primeros sellos que que vamos a estes ver primeiros 6 selos que vamos ver no son nada más que la primera mitad de la gran não são tribulación. mais do que a primeira metade da tribulação. Y el anticristo ya está presente en la E o tierra. anticristo já está presente na terra. Y es lo que enseña 2 E é o que Tesalonicenses, ensina a segunda Tessalonicenses. que lo que marcará el comienzo de la Que tribulación o que vai marcar o início da grande tribulação es la abominación, é a abominação. el anticristo. O anticristo. La iglesia será raptada, La iglesia el será anticristo raptada. aparecerá O anticristo y empezará aparecerá la tribulación. e vai começar a Y ya tribulação. desde el principio, E já desde o princípio. a veces no sé si habéis leído estos libros sobre Não sei escatología. se já leram estes livros sobre a tribulação, a escatologia. Sí, no voy a mencionarlos por nombre, Não pero vou estas, mencionar pelo nome. pero estas novelas famosas, Estas novelas famosas, estos cuentos chinos, estes
contos de chinês o bueno, que hablan de básicamente que falam basicamente de que 3 años y medio que 3 anos e meio bajo el anticristo debaixo do anticristo serán maravillosos. serão maravilhosos. Habrá paz mundial. Haverá paz mundial. Habrá algo que nunca experimentamos antes, Habrá- una lengua mundial, Haverá algo que nunca experimentámos, uma só língua mundial, una religión mundial, uma religião mundial, una unidad entre las uma unidade naciones. entre as nações. Increíble. Increíble. Qué buen momento. Que bom momento! Ah, a la vez Não, entretanto, va a estar sucediendo lo que vamos a leer. vai estar a acontecer o que nós vamos ver. Va a ser terrible. Vai ser terrível. El primer sello, O primeiro selo, Apocalipsis 6.1, Apocalipse 6.1, describe un caballo blanco con autoridad para conquistar. descreve cavalo branco com autoridade para conquistar. Y tengo que confesarlo, E tenho que confessar como voy a tener que confesar muchas otras cosas a lo largo de este libro, que como voy a tener que confesar muchas otras cosas, como vou ter que confessar muitas outras coisas ao longo deste livro, que no es muy claro que não é muito claro qué significa este caballo o blanco. que significa este cavalo branco. Es muy difícil. É muito difícil. Pero podría ser Mas podia ser, que a la luz del discurso del Monte de los Olivos, à luz do sermão do Monte das Oliveiras, que realmente que realmente este caballo blanco sea una culminación que este cavalo branco seja uma culminação de muchos falsos de cristos, muitos falsos cristos, como nunca antes, como nunca antes, que han venido para engañar a las que naciones. vieram para enganar as nações. Un comentarista, Robert Thomas, Comentarista Robert Thomas lo explica de esta manera. explica-o desta forma. Dice, en el comienzo de este periodo, Ele diz, no início deste lo período, que sería el inicio de la no tribulación, início da tribulação, llamado solo el principio de dolores, chamado só o princípio de dores, el jinete blanco o cavalo branco, o será, cavalo branco, será uno entre muchos impostores será entre muitos impostores que constituyen una fuerza que constitui uma força anticristiana, anticristã, de la cual el primer jinete do qual o primeiro cavaleiro es el emblema. é o emblema. Entonces, más o menos eso podría ser Então, mais ou menos isso podia ser es el caballo blanco. este cavalo branco. Los otros están más claros. Os outros são um pouco mais claros. Versículos 3 y 4 del capítulo Versículos 6 3 e 4 do capítulo describen al 6 segundo caballo como un caballo rojo descreve o segundo cavalo como um cavalo vermelho, que simboliza la sangre que será derramada por causa de guerras simboliza a sangue que será derramada por causa de guerras en todo el mundo. em todo o mundo. Todas las naciones. Todas las En naciones. guerra, En tras guerra, guerra. guerra Nada tras que guerra. ver lo que sucede ahora. Nada daquilo que estamos a ver hoje. El tercer sello, en los versículos 5 y O 6, terceiro selo, nos versículos 5 e 6, es un caballo negro é um cavalo preto que va a traer la muerte que vai trazer a morte causada por una hambruna mundial. causada pela fome mundial. Este caballo va a dañar los alimentos básicos, Este cavalo vai trazer dano sobre os alimentos básicos, como el trigo y la cebada, como o trigo e a cevada. hasta el punto, dice el texto, Até o ponto, diz o texto, de que 1 kilo, Que el 1 equivalente de harina, de farinha valdría el sueldo de un día, un denario. valia salário de dia. Entonces, imaginaros si ahora nos quejamos de pagar lo que pagamos por la Então, comida. imagina se nós hoje queixamos de pagar o que pagamos pela comida. ¿Qué será pagar 50 euros por una caja de O que cereales? será pagar 50 euros por uma caixa de cereais? Terrible lo que eso va a Terrível suponer. o que vai ser. En Apocalipsis 6:7, Em Apocalipse 6:7, Jesús abre el cuarto sello Jesus abre o quarto selo y será soltado un caballo e amarillento, vai ser solto cavalo amarelo. literalmente amarillo verdoso. Literalmente um amarelo Verde. verde, Ya, esverdeado, ya, como vómito. como vómito. Esa es la verdad. Boa ilustração. Porque este color representa las pestes que este caballo va a traer Porque este cavalo representa as pestes que vão acontecer y que va a extender por todo el mundo. e que se vai estender por todo o mundo. Y los 4 caballos, nos dice el texto, E os 4 cavalos, diz o texto, que van a matar a un tercio, que vão matar terço, perdón, un cuarto ou quarto, perdão, de la población mundial en solo 3 da años. população mundial em somente 3 anos. Yo no sé qué van a ser los números en el futuro, Eu não sei quais vão ser os números no futuro, pero si nos basamos en los números de ahora, mas se nos basamos nos números de hoje, un cuarto de la población mundial quarto da população mundial serían 2 billones de seriam muertos 2.000 milhões de mortos en 3 años. em 3 anos. El quinto sello O quinto selo nos va a trasladar al cielo vai levar-nos até o céu y nos va a mostrar la sala de espera e vai mostrar-nos esta sala de espera. en la que están los santos que sí fueron martirizados durante la gran Onde tribulación. estão, sim, agora os mortos que foram mortos durante a tribulação. Estos son los santos, Estes são os santos, son personas que fueron salvadas después del são rapto, pessoas que foram salvas depois do arrebatamento, que creyeron en Cristo, que creram em Cristo, porque habrá gran salvación también. porque haverá grande salvação durante esse tempo também. Y durante esos primeros 4 sellos E nestes primeiros 4 selos, perdieron la vida de alguna manera. alguns deles perderam a vida de alguma forma. Y luego al abrir el sexto sello, E agora, ao abrir o sexto selo, en los versículos 12 al 14, dos versículos 12 até o 14, se va a oscurecer la luna. a lua vai escurecer.
el sol se va a oscurecer. O sol vai escurecer. La luna será teñida de rojo. E a lua vai ficar de vermelho. Las estrellas caerán a la As tierra. estrelas do céu cairão pela terra. El cielo va a desaparecer. O céu vai desaparecer. Obviamente todos entendemos que sin sol, sin luna y sin firmamento Claramente nós entendemos que sem sol, sem lua, sem o firmamento, no puede haber vida en la não tierra. pode haver vida na terra. Pero Dios, Mas Deus, milagrosamente, milagrosamente, va a preservar la vida. vai preservar a vida. Hasta tal punto que si seguimos leyendo el libro de Tal ponto que Apocalipsis, se continuamos a ler o livro do Apocalipse, llegará un punto en el que querrán morir vai chegar ponto em que eles querem morrer, y la muerte huirá de mas a ellos. morte vai fugir deles. Imaginaos las condiciones en la tierra, Imaginem as condições na terra, con la luna en rojo, com a lua em vermelho, el sol oscurecido, o sol está escurecido, asteroides y estrellas cayendo, asteroides e estrelas a cair, la destrucción que se va a traer destruição que vai trazer, y que tú vas a querer e que tu morirte queres morrer y no puedes. e não podes. Y lo peor de todo es esto. E o pior de tudo é isto. Versículos 15 y 16. Versículos 15 e 16. Los puedes leer. Eu vou ler. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Los reyes, Os reis, los gobernantes, os governantes, las as naciones, nações, cada individuo cada indivíduo sabe qué está pasando. sabe o que está a acontecer. No van a decir, esto es un asunto de la naturaleza. Não vão dizer este é um assunto da natureza. El Big Bang de nuevo. O Big Bang de novo. Van a decir, esta es la ira de Dios, Eles vão dizer esta é a ira de Deus, la ira del a Cordero. ira do Cordeiro. Y van a preferir morir E antes vão preferir morrer antes que doblar la rodilla do ante que él. dobrar os joelhos diante dele. Prefieren esconderse en las montañas Preferem esconder-se nas montanhas antes que estar en su presencia. do que estar na sua presença. Todo esto es terrible, Tudo isto é terrível, es aterrador, é aterrador, es horrendo, é horrendo, no es agradable, não é agradável, pero demuestra la seriedad del pecado. mas mostra a seriedade do pecado. Demuestra la seriedad y profunda rebeldía del hombre, Mostra a seriedade da profunda rebeldia do homem. que cuando se da cuenta que esto es la ira de De Cristo, que quando se dá conta que isto é a ira de Cristo, prefiere rechazarle prefere rejeitar antes que do arrepentirse. que arrepender-se. Terrible. Terrível. Y estos son solo los 6 primeros E estes sellos, são somente os primeiros 6 selos. que no son nada más que las contracciones, el Que parto não aún no ha são nada llegado. mais do que as contrações, não é o parto ainda. Así como va a ser el parto. Então imagina como será o parto. Por eso el capítulo 6 termina Por isso o preguntándose, capítulo 6 termina por si esto perguntar es así, si solo con los 6 primeros sellos ya es tan terrible, se isto é assim, se é tão terrível os primeiros 6 selos, ¿qué dice el versículo 17? diz o versículo 17. ¿Quién podrá sostenerse? E quem é que pode suster-se? ¿Quién podrá aguantar? Quem pode aguentar? ¿Quién podrá perseverar en este Quem juicio? pode perseverar neste juízo? Bueno, el capítulo 7 da la Bem, o respuesta. capítulo 7 dá a resposta. El capítulo 7 O capítulo detiene, 7, el capítulo 7 detiene o capítulo 7 detém la cronología de los a eventos cronologia dos eventos para explicarnos ahora para explicar-nos agora el grupo de personas, los grupos de o personas grupo de pessoas que van a poder que sostenerse. vão poder suster-se. Y el primer grupo que nos E o encontramos primeiro grupo que nos encontramos, en los primeros nos versículos primeiros del 1 versículos, al 8 do 1 até o 8, son 144.000 são sellados. 144.000 selados. Y son 144.000 sellados de cada tribu de Israel. E são 144.000 selados de cada tribo de Israel. 12.000 sellados por tribu. 12.000 selados por cada tribo. Y estos 144.000 sellados E esses 144.000 selados van a ser protegidos por vão Dios ser protegidos por Deus en medio de esta ira, no meio desta ira, así como protegió a Egipto en Gosén, assim também como Deus protegeu a perdón, a Israel en Egipto, Israel no Egito, cuando estaba derramando su ira quando estava a derramar a sua ira contra los falsos dioses de Egipto. contra os falsos deuses do Egito. Y serán estos E 144.000 são esses 144.000 los que veremos juntamente con Cristo, que veremos juntamente com Cristo, según Apocalipsis 14, versículo 1, segundo Apocalipse 14, versículo 1, cuando Él ponga su pie en la tierra. quando Ele ponha o seu pé na terra. Ellos sobrevivirán hasta el final, Eles vão sobreviver até o porque final. Dios los va a proteger con su Porque mano. Deus os vai proteger com a sua mão. Y el segundo grupo Este segundo grupo, lo encontramos en versículos 9 a o 17. segundo grupo encontramos então dos versículos 9 até o Versículo, 17. versículo 9, que lo leímos antes, pero lo leemos otra vez. O versículo 9 vamos ler outra vez. Después de esto, Depois destas coisas, miré y vi una gran multitud vi e eis grande multidão que nadie podía que contar. ninguém podia enumerar. Ya no estamos con las multitudes
de los Já não ángeles, estamos com a multidão de anjos, sino que es la multitud de todas las mas naciones, sim é uma multidão de todas as nações, tribus, de tribos, pueblos, povos, lenguas, línguas, de pie delante del trono em pé diante do trono y delante del Cordero, e diante do Cordeiro, vestidos con vestiduras blancas vestidos de vestiduras brancas y con palmas en las e manos. com palmas nas mãos. Y esta multitud, en el versículo 14, E esta multidão, no versículo 14, son los redimidos por la sangre del Cordero, são os redimidos pela sangue do Cordeiro, que vienen de la gran que tribulación. vêm da grande tribulação. Y como decíamos E antes, como dissemos antes, son los que han sido arrancados de são la gran aqueles que foram tribulación. arrancados da grande Está tribulação. marcando separación de Está a ese marcar evento. separação desse evento. Así que es este segundo grupo Então este segundo grupo, de todo pueblo, lengua y de todo o nación, povo, língua e nação, es la iglesia. é a igreja. Los muertos en Cristo, Os mortos de Cristo, que serán que resucitados, serão ressuscitados, y los vivos en e Cristo, os vivos em Cristo, que serán raptados serão arrebatados, juntamente con los juntamente muertos com esses mortos, cuando suban a la presencia quando subam de à presença Cristo. de Cristo. Y una vez que se ha respondido la pregunta final de Apocalipsis 6, Notem que agora se responde à pergunta final do Apocalipse 6, que ahora sabemos quiénes se van a sostener que en medio de sabemos todo esto. quem vai suster-se no meio de tudo isto. Unos porque recibirán la protección especial de Uns Dios porque receberão a proteção especial de Deus y otros porque Cristo los rescató. e outros porque Cristo os resgatou. Ahora volvemos de nuevo al capítulo 8. Agora ao capítulo 8 voltamos outra Y el vez. capítulo 8 vuelve a retomar la cronología Volta outra vez a retomar a cronologia y voy a retomar los e eventos. volta a retornar e retorna aos eventos. Y ahora se introduce el séptimo sello. E então agora se introduz o sétimo selo. Y este sello va a ser el comienzo del fin. E o sétimo selo será o começo do fim. De llegados a este punto ya pasarán los dolores previos al parto. Aqui já passou os dois prévios ao parto. Ya empieza la verdadera agonía. Começa a verdadeira agonia. Este es el fin. Agora sim é o fim. Tal como dice incluso Jesús en el sermón del Monte de los Tal Olivos. como diz Jesus no Sermão das Oliveiras. Estas señales pasarán, Estes sinais passarão, pero aún no es el fin. mas ainda não é o fim. Ahora es el fin. Agora é o fim. El séptimo sello O sétimo selo marca el fin. marca o fim. Marca el principio de las 7 trompetas. Marca o princípio das 7 trombetas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 7 selos, 7 trompetas, 7 taças. Y estas 7 trompetas E estas 7 trombetas se nos escriben en los capítulos 8 al 11 de se Apocalipsis. nos descreve desde o capítulo 8 al 11. 8 até o 11. Y en la primera trompeta, E a primeira trombeta, según el versículo 7 del capítulo segundo 8, o versículo 7 do capítulo 8, es granizo con fuego é saraiva e fogo que destruirá el tercio de la vegetación que mundial. vai destruir terço da vegetação mundial. La segunda trompeta A segunda trombeta causará que una montaña ardiendo caiga al mar, fará com que uma grande montanha ardendo em chamas seja atirada ao mar mate todos los animales marinos e que mate todos os animais que estão no mar y elimine un tercio e que elimine terço de los mares. dos mares. Después, cuando suene la tercera, Depois da terceira trombeta, caerá una estrella vai cair uma estrela a la tierra na terra y va a envenenar la tercera parte del agua e potable. vai envenenar a terceira parte da água potável. La cuarta A estrella, quarta sí, trompeta. trombeta, La cuarta trompeta, versículo 12, capítulo versículo 8, 12, versículo 12, sim, 12, capítulo 8, sí, do capítulo 8, va a oscurecer en parte los astros solares. vai escurecer em parte os astros solares. Y todavía quedan aún 3 trompetas peores. E ainda ficam 3 trombetas piores. Y por esa razón a estas 3 últimas E trompetas por essa razão, estas últimas 3 trombetas se les llama los 3 ayes. chamam-lhe os 3 ais. Pero es lo mismo, la quinta trompeta es el primer ay, A quinta trombeta então o primeiro ai, la sexta trompeta es el segundo ay a sexta trombeta o segundo ai, y la tercera trompeta es e a el... terceira La séptima trompeta es el tercer a ay. sétima é o terceiro ai. Durante la quinta trompeta o el primer ay en Apocalipsis 9 del 1 al 12, Durante a quinta trombeta, este primeiro ai, desde o versículo 1 até o 12, ya, ahora se describen a demonios se descrevem a demónios con forma de langosta com forma de lagosta que van a dañar a la gente de la tierra por 5 meses. que vão fazer dano às pessoas na terra durante 5 5 meses. meses. Y estos seres son seres demoníacos E estes seres são seres demoníacos porque salen del abismo. porque saem do abismo. Y el abismo en el libro de E Apocalipsis o abismo no livro do Apocalipse es el lugar donde va a surgir el anticristo e é o lugar de onde vai surgir o anticristo y también es el lugar donde Satanás será atado. e é o lugar onde Satanás vai ser atado. Y en el Nuevo Testamento a menudo se utiliza E no Novo Testamento às vezes utiliza-se para expresar el lugar donde están los o demonios. lugar para expressar do lugar onde estão os demónios. No solo eso, sino que el versículo 11 del capítulo 9 dice, Não somente isso, mas no capítulo 9, versículo 11 dice que estas bestias con forma de langosta diz que estas bestas de forma de lagosta, tienen como líder, de gafanhoto, peço perdão, lo de 11, gafanhoto, de que las bestias con forma de langosta, são bestas de forma de gafanhoto.
bueno, con Esse está una para cara o muy fea. Tem uma cara muito feia, é Muy isso. fea. Muito Entonces, feia. Sim, gafanhotos. Aqui em português, gafanhotos. ok. Entonces, tienen a un líder sobre ellos. Estes têm um líder sobre eles. Y este líder es el ángel del E este abismo, líder é este anjo do abismo, que se llama que se Apolión. chama Apolión. Es todo un lenguaje demoníaco. Isto é toda uma linguagem demoníaca. No es Juan viendo helicópteros. Não é João a ver helicópteros. Son demonios São demónios. que tienen el poder de dañar al hombre Têm poder de fazer dano ao homem, sin matarle, mas sem matá-lo. pero por 5 Mas meses. por 5 meses. Un dolor terrible. Uma dor terrível. La sexta trompeta, el A segundo sexta ay, trombeta é o segundo ai. va a soltar a 4 Vai ángeles soltar 4 anjos y cada uno de esos ángeles tiene sus respectivos e cada ejércitos, desses anjos tem os seus respectivos exércitos. también ejércitos angelicales, Também exércitos angelicais que se van a unir en una que se superpotencia, vão unir numa superpotência. un super ejército de 200 millones de soldados. Super exército de 200 milhões de soldados. Y al igual que sucedía con la trompeta anterior, Igual que acontecia com a trombeta anterior, se les dará poder para dañar a la se humanidad. lhe dará poder para fazer dano à humanidade. Pero en este caso para matar a 1/3 de la Mas neste humanidad. caso para matar 1/3 da humanidade. Y también son E também são seres espirituales. seres espirituais. Solo hay que ver cómo se escriben a sus caballos. Só há que ver como se descreve os seus cavalos. Tienen cabezas de león Tem cabeças de leão y colas de serpiente que escupen veneno. e tem cauda de cobra que tira veneno. La situación es desesperante. A situação é desesperante. Y Juan no es capaz de soportar esta E visión. João não é capaz de suportar esta visão. Cuando ve la muerte y la destrucción que Quando causarán vê a morte e a destruição que causarão los 2 primeros ais, os 2 primeiros ais, la quinta y sexta a trompeta, quinta e a sexta trombeta, se queda sin fuerza. ele fica sem forças. No puede más. Ele já não pode mais. Não aguenta. Já não aguenta. Y el capítulo 10 de Apocalipsis Então o capítulo 10 do Apocalipse es una breve pausa, é uma breve pausa, pero para Juan, mas para João, donde un ángel tiene que darle de comer. que um anjo tem que dar-lhe de comer, Tiene que darle fuerzas, tem que dar-lhe forças, alimento físico, alimento físico, para que recobre el ánimo, para que recobre o ânimo, porque le dice, porque lhe diz, final del capítulo 10, final do capítulo debes 10, profetizar otra vez. para que ele possa profetizar outra vez. Aún no has terminado, Ainda não terminaste, te João. queda mucho. Ainda falta muito. Así que una vez que recobra las fuerzas, Então, uma vez que ele recupera as forças, volvemos de nuevo al capítulo 11 de voltamos outra vez ao Apocalipsis, capítulo 11 do Apocalipse, que sigue relatando los eventos del sexto que sello. continua a relatar os eventos do sexto, da sexta Sexta trombeta. trompeta, perdón, mea culpa. Como sempre. Ya. Sexta trompeta, el Sexta segundo ay. Segundo ai. Y entonces, a la vez que nos encontramos con estos 200 millones Então, quando nos encontramos com estes 200 milhões de seres de seres angelicales, angelicais, espirituales, matando espirituais a matar a 1/3 de la a humanidad, 1/3 da humanidade, van a aparecer 2 testigos vão aparecer especiales. 2 testemunhas especiais. No se nos dice quiénes son, Não se nos diz quem é. así que yo tampoco voy a ponerles nombre, Então, eu não vou colocar nome neles. aunque cuando leáis los É comentarios, claro que quando lês os comentários, todos les ponen nombre, todos colocam nome, pero el texto no lo dice. mas o texto não o diz. Así que, Então, pero eran 2 mas testigos eram 2 testemunhas que venían con una misión. que vinham com uma missão. Eran responsables de explicar a las Eram naciones responsáveis de explicar às nações por qué estaban sufriendo de esta porque é que manera. estavam a sofrer dessa forma. Y la gente los va a odiar por ello, E as pessoas vão odiá-los por isso. porque realmente están diciendo es vuestra culpa, Porque vão dizer, é a vossa culpa. es vuestro É o pecado, vosso pecado. arrepentíos. Eles vão dizer arrependam-se. Pero no querían. Mas estas pessoas não queriam. Van a intentar matarlos. Vão tentar matá-los. Y entonces estos 2 testigos Então estas 2 testemunhas harán señales farão sinais que van a ratificar su que vão testimonio. ratificar o seu testemunho. Van a causar profundas sequías Vão causar profunda seca y destrucción e destruição. a mayores de los 200 millones de A soldados. mais de 200 milhões de soldados. Entonces durante 3 años y medio buscarán matarlos. Durante 3 anos e meio procuram matá-los. Las naciones. As nações. Pero al final no pueden ser, no son Mas não capaces. são capazes de o fazer. Hasta que al final el anticristo Até que ao final o anticristo los mate. os mata. Y en ese instante Dios los resucitará E nesse instante eles vão ser ressuscitados. y se los llevará a su presencia delante de E se todos. os levará à sua presença diante de todos. Y justo después habrá un gran terremoto, E depois disso haverá grande terremoto, indicando que la sexta trompeta, indicando que a sexta trombeta, o el segundo ay, o segundo ai, ha llegado a su fin. chegou ao seu fim. Y con esto llegamos a la séptima E trompeta, com isto chegamos à sétima trombeta, o al tercer ay, ao terceiro ai, que está en Apocalipsis 11, que está em Apocalipse 11, versículos 15 y 18. desde os versículos
15 até o 19. Y estos versículos van a constituir el punto álgido del libro. E estes versículos vão constituir o ponto clímax do livro. Y nos presentan la respuesta a esta pregunta. E apresentam-nos a resposta a esta pergunta. ¿Por qué Jesús Porquê é que Jesus, está haciendo sonar las trompetas porquê é que ele está a fazer soar as trombetas y ha abierto los sellos? e abriu os selos? ¿Por qué está haciendo Porquê é que ele todo está a esto? fazer isto tudo? Versículo 15. Versículo 15. ¿Sabéis por qué lo hace? Sabem porquê que ele faz? Porque el reino del mundo Porque o reino do mundo ha venido a ser el reino se tornou o reino de nuestro Señor y de su de Cristo. nosso Senhor e do seu Cristo. Y Él reinará por los siglos de E los ele siglos. reinará pelos séculos dos séculos. La gran A tribulación grande tribulação es la declaración de guerra é a declaração de guerra de Cristo de Cristo contra el mundo. contra o mundo. Es su acto É o seu ato para para conquistar conquistar al reino del ao anticristo, reino do anticristo, al reino de las o naciones, reino das y nações, establecer su reino en esta e tierra estabelecer o seu reino nesta terra sin que nadie lo sem frustre, que nada o frustre, sin que nadie lo evite. sem que nada o evite. Cuando suene la séptima trompeta, Então, quando soa a sétima trombeta, va a comenzar el desenlace final vai começar este desenlace final de los eventos que van a llevar dos eventos que vão levar a Cristo a Cristo, a sentarse en el trono de David. a que Cristo se sente no trono de Davi. Y por eso el versículo 18 termina diciendo Por isso o versículo 18 termina por dizer: que ha llegado el tiempo de recompensar a los santos chegou o tempo de recompensar os santos y destruir a los que destruyen la e tierra. destruir aqueles que destroem a terra. Y esta frase E esta frase está introduciendo la sección de Apocalipsis 12 al 15. está a introduzir a secção de Apocalipse 12 até o 15. Y estos capítulos son otro paréntesis en el E libro. estes capítulos são outros parênteses nestes capítulos. Se vuelve a detener la cronología de los A eventos cronologia volta a parar nos eventos. y volverá a ser retomada en el capítulo E a 16. partir do capítulo 16 volta a retomar outra vez a Y el cronologia. propósito de estos capítulos E o propósito desses capítulos es presentar quiénes van a recibir recompensa é apresentar quem vai receber recompensa y quiénes van a ser e destruidos quem vai ser, ou os que vão ser destruídos durante la gran tribulación. grande tribulação. Y los santos que van a recibir la E recompensa os santos que vão receber a recompensa en la gran tribulación na grande tribulação es Israel. é Israel. Fijaos, Vejam bem, Apocalipsis 12:1. diz Apocalipse 12. 1. ¿Qué? Fin. Não, eu penso que é bom parar, porque já são 11:15. Assim, eu penso que para podermos... Sim, são 11:15 já. Sim, então, para podermos, de alguma forma, ter força para consumir mais, também, então é melhor parar aqui. Amanhã retomamos e tomamos um tempo das perguntas e respostas também para concluir esta parte. Eu penso que é melhor assim, está bem? Pode ser? Ha aterrizado el avión como nunca se debe hacer. Retomamos a partir do capítulo 12, está bem? Para a frente. Mañana más. Amanhã mais, está bem? Pode ser assim? Eu sei que estava a ser bom, mas é preciso parar. Alguns irmãos também já estão a lutar. É melhor parar também para continuar. Muito bem, vamos orar. Pode ser? Vamos terminar aqui, oramos e vamos descansar. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos muito porque a tua palavra, ela é incrível, Senhor, o teu poder, é incrível a tua autoridade. E como ouvimos, que terror, que terrível será cair debaixo da tua ira, Senhor. Que terror será para o mundo esses dias. E que terrível será para aquele ou para aquela que vive enganado em relação à sua salvação. É isto que lhes espera, Senhor. Oramos para que salves pessoas, que livres mais pessoas desses dias. E te louvamos porque, Senhor, decidiste livrar a tua igreja de dias tão terríveis. Te agradecemos por isso, pela tua graça por nós. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados. Bom descanso. Amanhã às 5:30, está bem? Da tarde, não da manhã, não se preocupem. Da tarde, está bem? Estamos aqui para retomar mais um pouco do Apocalipse.